Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, que tem sobre tema o lugar santo. Já de início, essa lição ela é uma lição um pouco extensa, né? Porque as outras lições nós estivemos comentando a respeito de um utensílio em especial. Por exemplo, conversamos sobre os artesãos e falamos apenas dos artesãos, com o foco principal nos artesãos. Falamos da pia, falamos da porta, falamos do altar do holocausto e foi com o mesmo objetivo, sempre priorizando o assunto principal da lição, que era o utensílio, que era um objetivo. Nessa lição de número 7, nós não temos apenas um objetivo. Nós temos um compartimento, que é o lugar santo, que nós vamos vamos tentar desmembrar durante a lição. E este lugar santo tem vários utensílios. Tem várias coisas que nós poderíamos estar se prendendo durante essa escola bíblica dominical. Porém, iremos agora lutar contra o tempo, tanto neste vídeo quanto no dia 19 de maio, que será ministrada, permitindo o Senhor, essa aula na sua congregação e na minha congregação. Enfim, o que você quer dizer com tudo isso, Tadeu? Eu quero dizer que no primeiro compartimento, no lugar santo, nós vamos se deparar com vários utensílios. Nós vamos se deparar com o candelabro, nós vamos se deparar com a mesa, nós vamos se deparar com o altar de incenso e também nós vamos se deparar com a porta do lugar santo, que é o primeiro véu. Então, todos estes utensílios que eu acabei de falar nos traz lições tipológicas, nos traz lições gloriosas que nós iremos, em nome de Jesus Cristo, aprender um pouco mais. Então, nós iremos lutar contra o tempo. Tá bom? Este áudio, este vídeo tem como o propósito de... É um subsídio, né? Tem como propósito auxiliar aos professores em alguns pontos obscuros. Não só professores, como todos os amantes da escola bíblica dominical. Então, estarei permitindo o Senhor falando em rápidas palavras esses temas que eu acabei de citar. Amém? Já numa introdução, numa breve introdução, a gente, como eu já disse, vamos hoje estar entrando no santuário propriamente dito. É um local exclusivo para aqueles que eram separados por Deus. Aqui a gente não vê a atuação de pecadores. Lógico que temos que ter a mente aberta, que todos somos pecadores, mas quem adentra ao lugar santo são duas classes de pessoas, de povos, que é os sacerdotes e também os levitas. Alguns pensam que apenas os sacerdotes poderiam entrar, mas hoje eu estou com um papel aqui de tentar tirar um pouco essa ideia de que somente o sacerdote entra no lugar santo, que somente o sacerdote entra no lugar santíssimo. É lógico que eu irei mostrar que os levitas também entram nesse compartimento, porém com uma atuação diferente. Então, a ótica da visão, a ótica da lição de hoje é uma ótica de uma pessoa que está ministrando. E essa ministração ela acontece em duas etapas.
conforme nós iremos ver na lição. A primeira etapa é uma ministração de serviço e a segunda etapa é uma ministração de adoração. Na ministração de serviço, a gente vê a atuação dos levitas. E na ministração de adoração, a gente vê a participação dos sacerdotes. E tanto um quanto o outro tipifica a igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9, que nós somos povo sacerdotal, escolhidos pelo nosso Deus. Glória a Jesus. Apocalipse, também capítulo 1, versículo 6, diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Glória a Jesus. Então, o objetivo de hoje é mostrar uma vida piedosa e uma vida santa perante o Senhor. Esse compartimento, lugar santo, ele também aparece no Novo Testamento, quando a gente começa a ver o episódio de Zaqueu, pai de João Batista. Zaqueu, pai de João Batista, aonde ele estava ministrando no seu turno e de repente aparece o anjo Gabriel ao seu lado e começa a profetizar a vinda do seu filho João. Então, o lugar santo também aparece no Novo Testamento. É lógico que não como o tabernáculo, mas como o templo erguido pela segunda vez já, como uma cópia descrito por Davi e feito pelo rei Salomão. Vamos lá. Então, o que nós podemos também ver nessa aula é que a tricotomia, ela aparece. O que é essa questão da tricotomia? A tricotomia a gente vê como uma representação do pátio, uma representação do lugar santo e uma representação do lugar santíssimo. A gente costuma aplicar esse termo tricotômico na questão do homem, dizendo que o homem é corpo, alma e espírito. Isso é a corrente teológica que acredita na tricotomia. Os dicotômicos dizem que a alma e o espírito são a mesma coisa. Mas a maioria dos pentecostais, eles levam que o homem é corpo, alma e espírito. E também eles têm como base um texto muito conhecido do apóstolo Paulo, dizendo: meus amados irmãos, sede santos e também santificai todo o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito, porque isso é agradável ao Senhor. Levando em consideração também, podemos apresentar o céu. Sabemos que Deus é um Deus dos céus. E os céus nós podemos tipificar como o céu dos homens, que é o céu que nós olhamos, conseguimos enxergar a olho nu, o céu atmosférico, o céu planetário, aonde dá as constelações, aonde nós conseguimos entender Sol, Lua, Terra, Marte e assim por diante, e também os céus dos céus, que é onde está o trono de Deus. O apóstolo Paulo também, em uma visão, disse que foi transportado até o terceiro céu. Entendemos que é os céus dos céus. Então, enfim, vamos já dar início, né? O primeiro tópico, nós estaremos comentando sobre o local, o lugar santo, propriamente dito. E a revista, ela nos apoia dizendo, ela nos orienta, né, dessa seguinte forma. Tópico 1, lugar santo, um lugar de serviço e comunhão com Deus. Temos em mente que hoje estaremos comentando o lugar santo. O lugar santo não é o lugar santíssimo. A próxima lição, permitindo o Senhor, estaremos estudando o lugar santíssimo. Mas hoje
estaremos se prendendo ao lugar santo. O lugar santo tinha uma medida aproximadamente 10 de comprimento por 5 de largura, e o lugar santíssimo é 5 de comprimento por 5 de largura. A gente vê dois objetivos principais, como já disse, no lugar santo: serviço e ministração. Como já disse, serviço ficava encarregado os levitas na parte de montagem, desmontagem e manutenções diárias, e a parte da ministração, a parte litúrgica, ficava com o sacerdote. Então, o lugar santo não é uma opção de passeio. O lugar santo é um lugar que tem objetivo. Os sacerdotes, os levitas, entravam neste lugar e tinham um objetivo para com Deus. Assim é a nossa vida espiritual. Nós não estamos de passeio. Nós temos um objetivo perante Deus. E o apóstolo, e no livro de Hebreus diz que nosso objetivo é Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Tipificando também, podemos entender que o nosso objetivo é o céu. E também encontramos apoio na carta aos Hebreus. Então, os levitas faziam essa parte de manutenção, armação, desmontação, remoção, limpeza, funcionamento das peças. Que peças são essas que eu acabei de citar? Candelabro, incensário, mesa e porta. A porta, ela não é praticamente uma peça, mas exigia também uma manutenção dos levitas. Então, isso envolvia todas as tribos. A gente vê que as 3 tribos participavam da manutenção do lugar santo. Tanto os Merales, tanto os Gersons, quanto os de Coate. E os sacerdotes? Os sacerdotes, eles ficavam mais com a responsabilidade litúrgica. A gente já pode lembrar um texto do Novo Testamento, Atos capítulo 6, aonde os apóstolos se reúnem e como uma tipificação deste assunto, os apóstolos disseram: olha, não é bom que nós ficamos com as manutenções. Vamos eleger alguns homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que ficam encarregados de fazerem essas partes, aonde a gente vê a origem, ou propriamente a patenteação, né, dos diáconos, dos líderes, a diferença daqueles que vão servir como a parte litúrgica, mais propriamente dita. Eu tenho que agora escolher as palavras, estou escolhendo as palavras. Aqueles que vão direcionar para algo mais representativo, mais visível, e aqueles que vão ficar mais obscuros, aqueles que vão ficar lá no fundo do barco, remando na embarcação, como a gente já pode ver na origem da palavra, ministros. Glória a Jesus. Mas esse já é outro assunto. Então, a gente vê o lugar santo, um lugar que é para trabalhar. Não é lugar de passeio. Inclusive, a gente não vê o lugar santo, o assento no lugar santo. Não tem cadeiras, não tem lugar para se repousar. É um lugar de atividade contínua. É um lugar de sempre estar trabalhando. Sempre a pessoa, ela estava em atuação para com Deus. E outro texto que a gente pode estar se engajando e citando neste momento, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Meus amados irmãos, sede sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Ou seja, a vida do cristão, ela é uma vida ativa para com Deus.
O cristão ele não tem brecha para ficar em repouso. O cristão ele não tem brecha para ficar vagaroso ou ocioso na obra do Senhor. Amém? E aí a gente também vê agora na segunda parte, né, os componentes. Vamos falar um pouco dos componentes que envolvia o lugar santo. Tô fazendo isso que tem um relógio aqui, eu tô correndo contra o tempo. E quem me conhece sabe que eu já falei até na escola bíblica e para algumas pessoas, para os irmãos, que se tratando de ensino, duas coisas não dá para ser feita. É você correr e ser relaxado, duas coisas. E essa parte de ensinar correndo é uma coisa que eu tenho que me adaptar. Então vamos lá. Quais são os componentes? Primeiro a gente vê um reposteiro. Não só um, mas como os dois. A revista traz como uma porta e um véu. E eu respeito a opinião do autor. Mas o primeiro reposteiro. Reposteiro é uma porta de cortina, uma porta, um cortilhaço que é simbolizado ou identificado como porta, e um véu. O segundo é o véu. O primeiro reposteiro, a gente vê que é o que nós vamos estar estudando hoje, na aula de hoje, porque esse primeiro reposteiro, ele tem uma diferença do segundo véu, do segundo reposteiro. Então a gente entende que tem um véu para entrar no lugar santo e um véu para entrar no lugar santíssimo, que, permitindo o Senhor, será estudado na próxima aula. O primeiro reposteiro, o primeiro véu, ou a primeira porta, ele tinha 5 colunas. Essas 5 colunas nós podemos tipificar de várias formas. Se nós formos olhar pelo número 5, o número 5 na numerologia bíblica é a responsabilidade humana perante a graça de Deus. É o homem tendo uma responsabilidade perante Deus. E aí a gente vê os 5 na Bíblia tendo essa característica. A gente vê o livro da lei, são 5. A gente vê 5 tipos de oferta no livro de Levítico: holocausto, cereal, comunhão, pecado e culpa. A gente vê no livro, até mesmo no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, Paulo traz uma recomendação à igreja e ele cita 5 ministérios. Ele fala: apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, e também mestres. Esse não quer dizer que o pastor é um mestre, mas esse e aí os irmãos da gramática, da língua portuguesa podem até me ajudar melhor, esse é uma separação entre pastor e mestre. Porque como ele estava encerrando o assunto, ele não colocou uma vírgula entre o pastor e o mestre, mas colocou o artigo e. A gente vê 5 escritores que foram também coluna da igreja primitiva. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, Paulo considera Tiago, Pedro e João como os colunas da igreja, que também foram escritores. Só que também Paulo, um escritor, também é considerado uma coluna, e Judas, que também é um escritor, também é considerado uma coluna, o meio-irmão de Jesus Cristo. Em se tratando dos 5, a gente pode também levar para os 5 sofrimentos de Jesus Cristo, que trouxe essa responsabilidade humana perante a graça de Deus. A gente vê Jesus sendo ferido na cabeça, Jesus sendo ferido na costela, Jesus sendo ferido nas costas, Jesus sendo ferido nas mãos e nos pés. 5,
a gente vê os 5 irmãos de Lázaro. Desculpa. Os 5 irmãos do rico, na parábola do rico e o Lázaro. Quando ele estava no lugar de tormento, ele disse: deixa eu ir lá avisar para os meus 5 irmãos. Responsabilidade humana. No caso da mulher samaritana, no diálogo com Jesus, Jesus disse que ela já teve 5 maridos. Responsabilidade humana. Paulo fala que ele prefere falar 5 palavras na igreja em vez de falar 10.000 palavras que ninguém possa compreender. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. 5 palavras. Essa graça de Deus para com o homem, essas 5 colunas, dá a entender que dá início a uma nova etapa de Deus para com o ser humano. É uma nova responsabilidade do homem perante Deus. Isso a gente entende quando o homem entrava no lugar santíssimo. Ele tinha uma nova responsabilidade. E o propósito de tudo isso, como já disse, é um serviço contínuo ao Senhor. Uma adoração contínua ao Senhor. E isso o sacerdote tinha na parte individual, na parte familiar e na parte que se trata a sua pátria para com a sua nação. Se falando do segundo véu, nós falamos do primeiro, 5 colunas, o segundo véu tem 4 colunas, mas, permitindo o Senhor, estaremos falando na próxima aula. Se passando das colunas, das portas, 5 colunas revestidas de ouro, madeira de acácia e com os pés de bronze. Se passando dessas colunas, a gente entra no lugar santo. E aí no lugar santo, agora vai ser uma missão muito difícil, porque a gente se depara com o candelabro, se depara na frente com o incensário e se depara com a mesa da proposição. Desculpa. Então, comentar sobre esses 3 tópicos em rápidas palavras vai ser um desafio muito grande para o professor e para o amante da escola dominical. Por quê? Porque, ao meu ver, esses 3 tópicos ele nos traz lições grandiosas. Se nós conseguíssemos estudar o candelabro à parte numa lição específica, seria coisa grandiosa, porque essas 3 peças revelam as coisas bastante profundas. Assim como a próxima lição fala do lugar santo e a gente fala apenas da arca, ainda que na arca tem alguns utensílios dentro dela, mas seria legal estarmos aprofundando no candelabro e somente no candelabro, na mesa e somente na mesa, e no incensário apenas no incensário. Mas em rápidas palavras, o candelabro, o que é o candelabro? O candelabro, a gente vê uma peça única, feita de ouro maciço. A gente vê aqui que no tabernáculo em geral existia 3 peças que eram de metal único, e uma dessas peças é o candelabro. A gente vê o candelabro sendo feito de ouro puro. A gente vê a pia sendo feita de bronze ou de cobre puro. E a gente vê a tampa da arca, o propiciatório, também feito de ouro puro. A gente vê que esse candelabro ele tinha um centro e 3 pontas para o lado esquerdo e 3 pontas para o lado direito. Cada ponta tinha a sua lâmpada, então automaticamente
7 lâmpadas. Da mesma forma que encontramos apoio no 5, das 5 colunas, este 7 também nós encontramos apoio na numerologia bíblica e também nas profecias interpretativas. Encontramos que o 7 é o número da perfeição. A gente expressa uma perfeição no assunto relacionado. Por exemplo, em se tratando da iluminação, a gente vê uma iluminação perfeita com o candelabro. E aí nós podemos seguir nessa ramificação. Em se tratando das colunas, 7 colunas, que o candelabro ele demonstrava isso, esses 7 braços, né? A gente entende como a perfeição da firmeza, 7 firmezas. E também podemos ir nesta ramificação, por este caminho. Por isso que eu digo que é bastante amplo este assunto. E olhando no livro de Apocalipse, a gente vê Jesus, ele sendo demonstrado como aquele que tem os 7 espíritos, tendo a perfeição do Espírito Santo. Ele diz que ele está no meio dos 7 castiçais. O castiçal, neste contexto, está representando a igreja, que Jesus está perfeitamente no meio da igreja. A gente vê no candelabro também, Levítico capítulo 8, na consagração do sacerdote, o sacerdote jogando, aspergindo sangue na ponta do castiçal. E ele aspergia 7 vezes. Isso demonstra a perfeitabilidade do sacrifício e da aceitação sacerdotal. As 7 lâmpadas, eram 7 lâmpadas com uma iluminação. Isso tinha um raio de sol. Isso a gente vê a perfeita iluminação do lugar santo. O lugar santo não tinha porta. Quando fechava o véu, não aparecia a porta. Não tinha janela. E o candelabro era a única iluminação do local. Isso a gente já vê que Jesus Cristo veio e disse que ele é a luz do mundo, a perfeita iluminação do homem. Olhando para Jesus, a gente vê o perfeito caminho. A igreja também, em segundo plano, é considerada a luz do mundo. Então, fora do candelabro não há iluminação. Fora de Jesus não há iluminação. Fora da igreja não há iluminação. A gente poderia também falar uma visão de Zacarias capítulo 4. Aquele famoso texto que muitos dizem, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Essa visão, Zacarias tem a visão, se tratando também de Zorobabel, aonde identifica que o castiçal estava sendo derramado, o azeite estava sendo derramado continuamente. Deus estava querendo dizer que o seu espírito seria derramado continuamente, seria derramado permanentemente perante a humanidade. E ele fala que faz uma comparação do castiçal com a amendoeira, com a vara de amêndoa. A vara de amêndoa, podemos e também falar de Arão, a vara de Arão que floresceu, porque o castiçal ele tinha esses brotos, que era da amêndoa, uma figura apontando para a vara de Arão, que floresceu como uma resposta de Deus em aceitação ao seu ministério. E a palavra amêndoa significa árvore, a árvore de alerta, porque a amêndoa é a primeira árvore que floresce e frutifica após o inverno.
Isso a gente já vê também base no livro de Jeremias, aonde Deus fala: Jeremias, o que, que você vê? Ele fala: eu vejo uma vara de amêndoas, de amendoeira. E Deus diz: viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. E correndo, também tem uns azeites que mantinha o candelabro aceso. Este azeite do candelabro era azeite para combustão, que é um símbolo do Espírito Santo. Por que eu falo azeite para combustão? Porque dentro do lugar santo também, na mesa, existia azeite. Só que o azeite da mesa não era para combustão, era para a alimentação. Então, em se tratando disso, tem outra ramificação também, que o azeite tem várias funções, várias. Ele tipifica o Espírito Santo, que tem várias atuações. Azeite para consagração, azeite para alimentação, azeite para cura, azeite para combustão, azeite para limpeza. Isso envolve a vasta e a ampla atuação do Espírito Santo. Indo mais adiante, o segundo utensílio é a mesa. 12 pães existia na mesa. 12 simboliza o povo de Deus. O número 12, a gente entende isso como o povo de Deus. A gente vê 12 tribos, a gente vê 12 discípulos, e aqui a gente vê 12 pães. A mesa da proposição também é entendida como a mesa da presença de Deus. Deus estava presente perante os 12 pães. Era feita madeira de acácia revestido de ouro. Isso tipifica a dupla natureza de Jesus Cristo. Mostra que Jesus é 100% homem, 100% Deus. O número 12, na numerologia bíblica, podemos entender que Jesus é tido como o pão da vida. Não, o 12 expressa povo de Deus e os pães simboliza que Jesus é o pão da vida. Ele disse isso no Novo Testamento. Só que ele disse, João capítulo 6, apontando para o maná. Só que também podemos levar este conceito para a mesa no lugar santo. Não somente para o maná. Esses pães eram sem fermentos. Fermento aponta a ausência, sem fermento, a ausência de corrupção. Isso aponta para Jesus, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um Jesus santo, um Jesus imaculado. Essa mesa tinha uma borda de aproximadamente 10 centímetros para que os utensílios não viessem a cair. Entendemos que essa borda servia como uma proteção. Jesus, ele se identifica como o nosso protetor. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus é o nosso protetor. E uma vez ele diz ao Pai: Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, a não ser aquele que estava profetizado já a seu respeito. Entendendo como se falando de Judas. Aí a gente vê os azeites para alimentação, é aonde os sacerdotes comiam um pão com azeite, simbolizando também o Espírito Santo na mesa. Isso identifica Jesus como ungido. Lucas capítulo 4, versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para pregar, para levar as boas novas a toda a humanidade. Tinha também o incenso na mesa. O incenso simboliza a oração. Aponta para Jesus como o nosso intercessor. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz que perante Deus e os homens há apenas um intercessor, que é Jesus Cristo, o homem. E com essa mesa, ela não estava ali apenas para enfeitar.
Ela estava para inaugurar uma refeição. Todos os sábados o sacerdote entrava no lugar santo e comia do pão, dos pães da que estava sobre a mesa, simbolizando uma refeição, uma comunhão entre Deus e o povo. Essa parte de comer na Bíblia, de cear, eu já pulei meu raciocínio. Essa parte de comer expressa comunhão. A ceia, um dos símbolos da ceia é comunhão, refeição. Os dois discípulos no caminho de Emaús, quando comia com Jesus, o seu entendimento se abriu e Jesus se revelou para eles, demonstrando comunhão. Jesus foi na casa de Levi, na casa de Simão, na casa de Zaqueu e ceou com eles, demonstrando comunhão com eles. Jesus, ao ressuscitar, ceou com os discípulos, comeu com os discípulos, demonstrando comunhão. Então este comer expressa comunhão. E o sacerdote fazia isso todos os sábados. Comiam e trocavam os pães. Poderiam levar os pães para a sua casa e comer somente com os seus familiares. Se tivesse algum escravo, o escravo poderia comer apenas se fosse legalizado, um escravo da família. E existia também outros utensílios, como prato, tigelas, vasos, colheres, todos de ouro. Isso expressa Jesus com um vasto ministério. João disse, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, tudo que Jesus operou, nem todos os livros do mundo poderia conter todos esses assuntos. Então, na mesa, alimento espiritual, a comida dos pães, e renovação espiritual, na trocas dos pães semanais. E o incensário? Temos que entender que o incensário não é o altar do holocausto, mas eles têm semelhança. Os dois altares é onde a gente oferta algo a Deus. Os dois altares emitiam cheiro, o famoso cheiro suave para Deus. Os dois lugares tinham 4 chifres. Os dois lugares eram quadrados. Os dois altares, a chama tinha a mesma origem. Para acender o incensário, o sacerdote ele ia até o altar do holocausto, pegava o fogo do altar do holocausto, que tinha que arder continuamente, e acendia o incensário. Essa manutenção era feita diariamente. Os dois eram de madeira e metal. O altar do holocausto, madeira e bronze, ou cobre. O altar do incenso, madeira e ouro. E os dois eram transportados com argolas e varas. Essa é a semelhança. A gente vê incenso com 5 composições, cada composição tem a sua função. E esse cheiro suave é devido a uma dessas composições serem composições aromáticas, e ao ser queimadas subiam cheiros agradáveis a Deus. Era aceso 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Os judeus têm 2 orações principais, de manhã e à tarde, às 9 horas e às 15 horas. Apontando para Jesus, Jesus começou a sofrer, começou a ser crucificado de manhã às 9 horas, morreu à tarde às 15 horas. Então, tudo é uma tipologia. E aí tem uma grande discussão. Aonde fica o incensário? No lugar santo ou no lugar santíssimo? Olhando o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 3, entendemos que fica no lugar santíssimo. Lendo o livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 6, entendemos que fica no lugar santo. E aí? Na verdade, fica no lugar santo, conforme a aula de hoje. Só que a sua função fazia com que exalava tanta fumaça no local, que o sacerdote não via mais nada. Não via as imagens de querubins. Uma deixa que nós não devemos adorar imagens, porque o propósito das imagens, tanto na coberta como nas cortinas, não era para ser adorada, mas era uma representação de Deus. Então, com a fumaça não via nada, só vinha ali a glória, a manifestação de Deus. E o véu? Os 2 véus. O primeiro véu
com 5 colunas, como já disse. Segundo véu, com 4 colunas, que nós, permitido Deus, seremos estudados. Um pé de bronze e outro pé de prata. Bronze, julgamento, 5 julgamentos, 5 responsabilidades perante Deus em se tratando de julgamento. O homem será julgado e começará pela casa de Deus, conforme o apóstolo Paulo. Então, a gente vê 5 cores no primeiro véu. No segundo véu, as mesmas 5 cores, mais bordados de querubins. Primeiro véu, como já disse, 5 metros. Segundo véu, 5 metros. Primeiro véu é o lugar santo. Segundo véu, o lugar santíssimo. Primeiro véu era o lugar do sacerdote. Segundo véu era o lugar do sumo sacerdote. O primeiro véu você fazia o serviço do candelabro, da mesa e do altar do incenso. O segundo véu se fazia a manutenção ou serviço da arca. Tudo isso tem uma tipologia. Então, entramos no lugar santo. Adoramos a Deus no lugar santo. Glorificamos a Deus no lugar santo. Deus é o nosso Deus. E glorificamos a Ele por essa oportunidade que Ele nos dá de entrar no lugar santo. Que Deus possa nos abençoar e ser conosco em nome de Jesus. Amém.